Olá, muito boa tarde. É o primeiro missionário português da Consolata que foi nomeado bispo em Moçambique para a Diocese de Tete. Foi há um ano, quando a região acabava de ser devastada pelo ciclone Idai. Dom Diamantino Antunes está de passagem por Portugal e está hoje no programa Eclésia para partilhar connosco um ano de trabalho marcado desde logo pela reconstrução nessa região. Dom Diamantino, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estar connosco. Foi de facto há um ano que foi nomeado, não é? Dizia que soube dessa decisão do Papa Francisco no dia 22 de fevereiro, há um ano. O primeiro ano de trabalho teve essa grande prioridade de reconstruir uma região devastada pelo ciclone? Foi uma das grandes preocupações e aflições também. A província de Tete, o Diocese de Tete, conhecido como a província de Tete, foi também afetada pelo ciclone Idai, no início de março do ano passado. Embora o epicentro do ciclone foi na província de Sofala, sobretudo afetou muitíssimo a cidade da Beira e toda a região limítrofe, mas também teve consequências, mais no interior, mas também teve consequências na nossa região, na província de Tete, sobretudo, não tanto o ciclone em si, mas as condições atmosféricas que causaram esse ciclone, sobretudo intensas chuvas que caíram em toda a região, seja no Malau, e nós estamos na fronteira com o Malau, seja na província de Tete, que levou ao desabamento de muitas casas, também capelas, e na cidade de Tete, um dos rios afluentes do rio Zambeze, o rio Revubre, devastou praticamente um bairro, a enxurrada das águas, a força das águas, numa noite, de facto inundou um bairro próximo do rio. De facto foram muitas as casas destruídas e também, infelizmente, além das perdas materiais, foram muitas as pessoas, nós não sabemos quantas, mas foram dezenas de pessoas que perderam a vida nessa inundação. Como é que foi a reconstrução? Chegaram as ajudas da comunidade internacional? Sobretudo as ajudas se focalizaram para a região mais afetada, que foi a região da Beira. A nossa, como aconteceu antes desse epicentro na Beira, foi menos publicitado e, de facto, foi mais difícil obter ajudas. Mas houve, e sobretudo a parte da Igreja. A Igreja a nível local, porque as paróquias, a Cáritas local, foi quem deu a primeira ajuda, sobretudo em alimentos, em roupa e também no acolhimento nas paróquias, nas escolas, das pessoas que, de facto, perderam a sua casa nessa inundação. E depois, em seguida, tivemos também ajuda, e aqui destaco, sem que tivéssemos pedido, a ajuda da Diocese de Porto, que deu um apoio económico significativo às 5 dioceses afetadas, seja pelo Idai, seja também pelo Kenneth, que foi no norte de Moçambique. Então, nós recebemos 30 mil euros da parte da Diocese do Porto e a mesma quantia a Diocese, o Bispo do Porto, atribuiu à Arquidiocese da Beira, Diocese de Chimoio, Diocese de Climane, afetadas pelo ciclone Idai, e também na Diocese, apoiou a Diocese de Pemba, afetada por um outro ciclone que foi posterior, o Kenneth. Portanto, da parte da Igreja Portuguesa houve esse apoio, também outras campanhas que se organizaram. E foram ajudas destinadas essencialmente à reconstrução de espaços da Diocese, de estruturas da pastoral? Nós distribuímos, sobretudo, essas ajudas chegaram posteriormente, ajudámos na reconstrução de algumas casas da população e também na reconstrução de algumas capelas que desabaram com as enxurradas. Atualmente, voltam as chuvas na região, estão a tardar o tempo das colheitas também, estão a acentuar a fome na região? Nós estamos a sofrer as consequências das mudanças climáticas. Hoje, as pessoas vivem da agricultura de subsistência, qual depende do ciclo das chuvas, né? Que agora cada vez mais é irregular. Então temos períodos de seca e depois períodos de chuvas muito intensas. É o que está a acontecer novamente. É o que está a acontecer neste momento. Há inundações em algumas regiões e com todas as consequências nefastas que traz o excesso de chuva. Também prejudica a agricultura, porque, de facto, certamente, também se a água é em excesso, retarda o crescimento e também estraga aquilo que foi plantado. Sim, essa é uma situação
de grande dificuldade e estamos a sentir isso, embora a África não contribui muito para a situação que temos hoje a nível global destas mudanças climáticas, mas sofremos as consequências. Sentem-se sobretudo vítimas dessa situação. Uhum. Antes ainda de falarmos deste ano como Bispo da Diocese de Tete, falemos da situação social e política na região. Que tensões se vivem em Tete? Graças a Deus, nós não... A nossa província de Tete não tem sofrido ultimamente desta tensão política e dessa violência que Moçambique está a viver, sobretudo no norte. Na zona centro. É um fenómeno que recomeça sempre no período pós-eleitoral, no sentido que ainda há homens armados nas bases que, de facto, têm feito ultimamente ataques contra os veículos que circulam na Estrada Nacional, o que cria uma situação de instabilidade e também de receio entre a população. Isso na sua região? Próximo, mas não afeta diretamente. Afeta indiretamente a nossa região, porque as pessoas da província de Tete, para se deslocar para o sul, têm que passar nesta zona que, de facto, é afetada por estes ataques. A situação mais preocupante, porque é nova e de facto, não se conhece bem os autores ou as motivações reais que levam a este tipo de ataques, é no norte, na província de Cabo Delgado, onde desde 2017, finais de 2017, tem havido ataques contra aldeias, queimam as casas, as pessoas são mortas, e de facto é uma situação que preocupa muito. Nós não sabemos as reais motivações que estão por trás. O governo fala de um grupo de muçulmanos que se radicalizou, mas nós não sabemos, né? Porque a questão é que a comunidade islâmica não está concentrada só naquela região, mas também em outras regiões de Moçambique, sobretudo na parte norte, e não se assiste a estes ataques. Portanto, provavelmente há também outras motivações que não são só de caráter religioso. Religioso para não ser também económicas. Pode ser também interesses económicos, sim. Que relevância permanece no problema do tráfico de pessoas ou tráfico de órgãos? Bom, é um problema. Moçambique tem uma extensa fronteira com países vizinhos da África do Sul, Suazilândia, Zimbábue, Zâmbia, Malawi, Tanzânia. Por exemplo, sobre a província de Tete, a Diocese de Tete, nós temos quase 2.000 quilómetros de fronteira, porque fazemos fronteira com Zimbábue, com a Zâmbia e com o Malawi. É um problema, de facto, Moçambique, embora hoje o controle esteja a aumentar, no sentido de evitar esta passagem. Mas Moçambique no passado, e talvez ainda hoje, é considerado um corredor de passagem de pessoas que vêm da África Oriental para a África do Sul. E neste caso, de facto, é um corredor de passagem. No que diz respeito ao tráfico de órgãos humanos, sobretudo usados pelos curandeiros, como remédios, é um fenómeno que tem altos e baixos, né? No sentido de que as autoridades estão muito vigilantes sobre essas situações, mas não quer dizer que desapareceram. Infelizmente existe, fruto da superstição, que as pessoas têm que, para enriquecer, para ter certas vantagens, precisa de se defender com remédios que muitas vezes usam nesses remédios partes do corpo humano. Falemos do seu trabalho desde há um ano. Foi com surpresa que recebeu essa notícia no dia 22 de fevereiro que ia ser bispo? Foi com surpresa. Não esperava e também não missionário desejava. Há mais de 20 anos em Moçambique. Sou missionário há 22 anos em Moçambique. Portanto, sempre quis ser missionário. Amo profundamente Moçambique. Mas não esperava esta nomeação. Me chegou de surpresa. Mas pronto, aceitei com o mesmo espírito e me sinto realmente um bispo missionário. E que programa foi implementando nestes meses de missão como bispo? Olha, foi sobretudo conhecer a realidade. A Diocese de Tete é extensa, só para dar uma ideia. É maior que Portugal, não é? É maior que Portugal, temos mais de 100.000 km² e zonas, de facto, muito recônditas, de difícil acesso. Então, o primeiro trabalho foi conhecer o território. Eu Tete conhecia, mas nunca trabalhei, só de visita. Portanto, é uma descoberta
de uma diocese, as forças vivas da diocese e, sobretudo, estes meses foram de visitas pastorais. E, graças a Deus, tive meias forças de poder chegar a toda a diocese, conhecer todas as equipas missionárias e a avaliação que faço é muito positiva. CSTET, apesar de haver ainda regiões sem a presença de missionários, é uma igreja viva que está a crescer. São cerca de 25% da população é católica. Falamos de cerca de 750 mil católicos no universo de 3 milhões de habitantes que habitam na província de Tete, coincide com a Diocese de Tete. Coincidiu esta nomeação com celebrações também marcantes, seja para a presença dos missionários da Consolata em Portugal, como também para esta ligação entre Portugal e Moçambique. Certamente. No ano em que fui, no ano passado, os missionários da Consolata em Moçambique celebraram 75 anos de presença e nós em Moçambique estamos a preparar-nos para celebrar os 100 anos de presença. De facto, a presença dos missionários da Consolata em Moçambique está ligada, aliás, a presença dos missionários da Consolata em Portugal está ligada à sua presença em Moçambique. Porque a nossa presença aqui, sobretudo, era para facilitar a preparação dos missionários que vinham de Itália, de adaptar-se, estudo da língua, para ir para Moçambique. Ao mesmo tempo, também já começar a preparar missionários portugueses para enviar para Moçambique e também para outros países onde o meu instituto está presente. E aqui em Portugal é que se assinalam os 75 anos de presença? 75 anos. Em Moçambique, em 2025, celebremos os 100 anos de presença. Ser cristão, católico e dinamizar comunidades como na província de Tete, na Diocese de Tete, para além, enfim, das celebrações, é sobretudo um imperativo de formação que é necessário levar por diante? Certo. As escolas de formação de líderes locais? Nós, como Igreja, damos um contributo muito importante no setor da educação, a todos os níveis. Educação escolar, desde o pré-primário, temos escolas primárias, escolas secundárias, incluindo também o ensino superior da Universidade Católica e, concretamente, em Tete, a Faculdade de Mineralogia. Mas, sobretudo, o nosso trabalho, no que diz respeito à formação dos responsáveis das comunidades, dos catequistas, é muito intenso, porque, no fundo, são os leigos que são os protagonistas da evangelização, são aqueles que levam o Evangelho nas comunidades e fazem esta ponte entre o Evangelho e a cultura. Isto devido a vários motivos. Primeiro, a escassez do número de missionários e depois a importância e a relevância que é dado ao trabalho dos leigos e dos vários empenhados em vários ministérios. Então nós, como Diocese de Tete, temos também uma experiência de formação mais prolongada de catequistas. A exemplo do trabalho que nós temos já na Diocese de Tete, já há bastantes anos, da formação de famílias catequistas, também em Tete iniciamos os missionários da Consolata e também impulsionado por mim, enquanto provincial dos missionários da Consolata, antes de ser bispo e agora como bispo, na formação dos catequistas. Temos um centro catequético que ainda está a desenvolver-se, a consolidar-se, na missão de Uncanha, que forma famílias catequistas de várias missões que vão, toda a família, e fica um ano em formação bíblica, catequética, litúrgica, mas também formação humana, formação profissional, de modo a dar-lhes as ferramentas para que possam ser evangelizadores das suas próprias comunidades e formadores também de outros catequistas. E foi nesse contexto de formação de catequistas de famílias que foram assassinados 23, não é? 23 moçambicanos, cujo processo de canonização está a avançar. São estes mártires de Guiúa. De Guiúa, sim. Esse conjunto de mártires, esta causa da beatificação, teve início na Diocese de Inhambane, onde se situa este centro catequético de Guiúa. E, em 22 de março de 1992, famílias de catequistas que estavam em formação foram sequestradas durante um ataque de homens armados, foram levados, foram interrogados, questionados sobre quem eram, o que faziam, e depois barbaramente assassinados. Então, ao longo destes anos, de mais de 25 anos, foi crescendo, seja nas comunidades, na Diocese de Inhambane, mas também noutras dioceses, a consciência de que estes catequistas, de facto, são mártires, testemunhos da fé. Foi por essa razão que, em 2017, a Diocese de Inhambane deu início ao processo
de beatificação da causa, de beatificação e canonização destes catequistas, e em que fase do qual está? eu sou postulador. Já encerramos, no dia 22 de março do ano passado, encerramos o processo diocesano, que consistiu na recolha de testemunhas, dos testemunhos sobre aqueles que conheceram os catequistas em vida, no seu trabalho, e sobretudo aqueles que estavam presentes no Centro Catequético de Guioa, quando foi o ataque, e alguns que sobreviveram, testemunhos diretos sobre o massacre e o testemunho que os catequistas deram no momento da morte, que foi um testemunho de fé, no sentido de que eles pediram para rezar e aceitaram com espírito de fé a morte. Então, partindo desta convicção de que eles foram mortos por ódio à fé e aceitaram com espírito de fé o seu sacrifício e o fato de que há fama de martírio entre os cristãos, então levou a Diocese a iniciar o processo. Portanto, encerramos a fase diocesana. Neste momento, toda a documentação recolhida nos interrogatórios, toda a documentação escrita que havia sobre o acontecimento, já está em Roma. Agora, uma comissão irá, na Congregação da Causa dos Santos, irá analisar toda a documentação e ver se há provas cabais de que serão mártires, se foram mortos por ordem à fé, e se aceitaram com o espírito de fé a sua morte. Nós acreditamos na causa, porque conhecendo bem a realidade, ouvindo tantos testemunhos, nós estamos convencidos que realmente são mártires. Agora precisa saber aquele que é o parecer da Santa Sé. Essa análise toda dos documentos. E o que é que significa para a Igreja Católica em Moçambique, para a história da santidade e do martírio em Moçambique, este processo? É muito importante. Os cristãos precisam de modelos a seguir, modelos de fé, de testemunho, de doação, de entrega ao serviço da Igreja e dos irmãos. Então, é evidente que a Igreja tem muitos santos, mas a África também tem os seus santos e precisa de conhecer, imitar e valorizar os seus santos locais, africanos. E penso que para a Igreja em Moçambique, como aliás também para as outras igrejas locais de África, é importante o testemunho destes catequistas, pelo espírito de doação, de entrega ao serviço da Igreja e Deus num momento muito, muito difícil. Eles escolheram, conhecendo todos os riscos, todos os perigos, escolheram dar um tempo da sua vida para se formar naquele lugar muito, muito, muito perigoso, que era o epicentro da guerra. Estávamos ainda não no processo de paz, não é, em Moçambique? O processo de paz estava a decorrer, né? Diálogos, conversações em Roma estavam a decorrer, porque estamos já no último ano da guerra. Mas este ataque, de facto, situa num contexto de outros ataques que possivelmente tendiam a ter uma influência sobre as negociações. E de facto, é um ataque também à Igreja propriamente dita, porque a Igreja está muito envolvida no processo de paz, como esteve até ao fim. E portanto, sem dúvida que há uma motivação religiosa no ataque que decorreu e no sacrifício destes nossos irmãos. Enfim, colocarão na história da Igreja em Moçambique o tema da santidade de forma original, estes catequistas? Certamente que sim, porque são pessoas comuns, iguais a tantos moçambicanos, a tantos africanos, gente simples, mas que soube dar um testemunho muito grande da sua fé. Não só no momento do martírio, mas conhecendo a história pessoal de cada um deles. Eles são uma geração que foi a primeira geração de cristãos das suas missões. Viveram um momento muito difícil no pós-independência, em que havia falta de liberdade religiosa e sofreram por manter-se fiéis à Igreja. Sofreram também durante a Guerra Civil, porque eles também eram responsáveis das suas comunidades, dos seus lugares de origem. Então, gente comum, mas que é extraordinária pelo modo como permaneceu firme na sua fé e soube comunicá-la e doar a vida por Cristo. E serão os primeiros leigos a ser canonizados? Moçambicanos, sim. Certamente houve muitos outros mártires, leigos, missionários, religiosos, sacerdotes, que morreram, alguns vítimas da violência arbitrária, mas outros também, certamente, por razões religiosas. Mas é o primeiro processo que é organizado e vai para a frente. E a especificidade é que também
são 24, e uma causa tem que ter uma cabeça, e nós escolhemos o nome de uma catequista. De facto, a causa é Luísa Mavo, serve a Deus Luísa Mavo, e seus companheiros catequistas, mártires de Vila. Para duas respostas breves, que já não temos muito tempo, depois das eleições que foram em outubro, não é? Sim, as últimas eleições. As últimas eleições em Moçambique, o tempo é de convivência entre religiões, pacífica? Bom, a parte destes episódios de violência, que alguns dizem que aparentemente é devido à radicalização de alguns grupos islâmicos, mas a convivência é pacífica. Sem dúvida que... Há condições para o diálogo? Há condições para o diálogo, embora com alguns grupos é difícil dialogar. Moçambique, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, tem, de facto, um fenómeno novo, que é o aumento considerável do número de seitas, igrejas. Algumas vêm de fora, outras são igrejas independentes africanas, fundadas por africanos, para africanos. De facto, há um pluralismo religioso muito grande e também o proselitismo. E é difícil dialogar com certas igrejas seitas porque, de facto, eles não estão interessados em dialogar. Estão interessados, sobretudo, em agariar fiéis, possivelmente das outras igrejas, para terem clientela. Uma última questão, da visita do Papa Francisco, em setembro último também, de que forma é que os apelos deles estão a concretizar, nomeadamente esses apelos à unidade? Foi uma visita muito importante, num contexto também um pouco delicado, mas o Papa Francisco, de facto, veio a Moçambique para todos e foi recebido por todos. E a mensagem que ele deixou é para todos, né? É uma visita pastoral, mas fundamentalmente o tema era esperança, reconciliação e paz. Ele, nas suas intervenções, insistiu muito sobre a paz, e a paz é fruto da reconciliação. E a reconciliação só é possível com a inclusão de todos, não se pode excluir ninguém. Então, fez o apelo aos políticos para verdadeiramente dialogarem e, sobretudo, se respeitarem e, no fundo, darem as mãos. É mais importante aquilo que une os moçambicanos do que aquilo que os divide. É preciso salvaguardar e reforçar essa unidade, porque senão o país só pode crescer onde todos se sentem responsáveis e com os mesmos direitos e deveres. Ficou esse apelo, por certo, a marcar toda a sociedade moçambicana. Dom Diamantino Antunes, muito obrigado por ter partilhado connosco aqui a situação da Igreja Católica em Moçambique e do povo moçambicano, nomeadamente na sua Diocese de Tete. Muito obrigado e felicidades. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.